nós vamos construir essa grade estrutural para poder brincar, né, com as composições de corpos e iniciar estudos de estilização. Então, esses aqui são os primeiros a partir de estudos de formas geométricas, do retângulo, triângulo e o círculo. Esse segundo é a partir dos desenhos do Benitez. A gente pegou algumas referências do livro do Fernandes e está aplicando, né, os conhecimentos que nós temos aqui do cânone de 9 cabeças para poder compor 3 versões bem diferentes de corpos com cabeças redondas. Então aqui a gente tem, nesse primeiro croquis, né, o início a partir de um círculo que eu expandi para um módulo. O módulo aqui tem 2 centímetros de altura, né? Então, o 12º módulo aqui, ele tem 2 centímetros de altura e ele vai avançar até a metade do próximo. Então, aqui a cabeça tem 3 centímetros, mas ela é circular, ok? Então, um detalhe bem importante quando a gente pensa em conhecer, né, o cânone de 9 cabeças e fazer esse planejamento com as 12 alturas desse círculo, lembrar que a base é sempre a cabeça humana, né? Que aqui a gente está trabalhando com a folha A4. Então aqui eu tenho 12 repetições de 2 centímetros, ou seja, 12 repetições desse círculo básico, né, da cabeça, que forma a cabeça de 9 cabeças aqui, do topo da cabeça até o nariz. Esse pescoço, ele vai ter 2 centímetros de altura. Então, se eu tenho aqui 3, né, eu peguei um módulo e meio, e aí eu peguei um módulo de altura, ou seja, 2 centímetros, para ter a distância entre a cabeça e o pescoço. O corpo, eu optei por trabalhar um pouco menor do que as pernas e pés. Então, ele vai ser... vai terminar aqui no 5,5, mais ou menos, né? Então, não, é um meio módulo antes aqui da metade desse corpo, né? A metade seria exatamente aqui na linha 6. E o resto será pernas, tornozelos e pés. Então, aqui, a opção desse desenho é que a construção, por exemplo, dessa cabeça, ela aconteça com a posição dos olhos bem na metade da altura desse círculo, que é o que a gente estudou para essa cabeça tradicional do cânone tradicional de moda. Então, por que na metade? Porque é a altura para o adulto, né? Se eu trouxer muito para baixo, corre-se o risco de infantilizar nesse momento. Então, lembrando que a gente ainda está brincando, né, com o corpo de uma mulher adulta, que pode ser mais jovem ou não, mas que ela precisa manter essas proporções das 9 cabeças, né? Então, a primeira coisa aqui nas dicas da prof, né, vou continuar, a primeira coisa que a gente projeta sempre é a cabeça e estudar esse desenho do tronco, né, deixando espaço para o pescoço. Eu tenho que já pensar, projetar a cabeça, pensar como que vai ser esse tronco e a proporção que eu quero desse pescoço. Então, aqui, as pernas, eu vou observar que existem pontos de articulação. Então, eu projetei aqui que essas pernas, elas vão manter, né, essa ideia de ter o joelho na metade da distância entre o quadril e o tornozelo. Só que, ao invés de ser exatamente na metade, que seria aqui, né, eu trouxe ele um pouquinho para cima, ou seja, essa coxa, se a gente observar, ela é um pouco menor, menos alongada do que a parte da perna inferior, tá? Então aqui, como que eu projetei a ideia do corpo, né? Eu vou localizar esse corpo a partir dessa projeção dos olhos. Então os olhos, aqui eu mantive a localização, né, da metade do rosto, mas eles vão ser bem maiores. Então eu dividi praticamente em 3 partes e encostei bem aqui nas laterais, né, esses olhos. E aí a boca eu fiz um pouco menor, brinquei com o nariz, né, uma ideia de nariz entre os olhos, meio ET.
ok? Então agora a ideia é essa mesmo, a gente poder brincar. Então o final aqui dessa íris é o que me deu a ideia de estar projetando a largura desse corpo. Então aqui eu escolhi que nessa altura que eu quero para esse tronco, ok? Ele vai ter a largura um pouco menor do que a cabeça. Eu preciso saber localizar o quanto é esse pouco, porque depois, quando eu quiser fazer esse mesmo croquis em movimento, né, eu preciso saber montar novamente essas proporções para que se entenda que é o mesmo personagem, a mesma persona, o mesmo desenho, só que em posições diferentes, ok? Então, uma dica também que eu coloquei aqui para vocês é que quando eu decido essa largura do corpo, né, a gente logo que faz essa ideia aqui da localização dos ombros, a gente logo pensa, quando é feminino, na parte dos seios, né? Então, como que eu posso entender isso? Que eu posso ter essa rótula do ombro, né? Eu posso definir que ela seja 1/4 dessa altura aqui que nós temos para desse módulo, que tem 2 centímetros, e aí eu deixo mais um espaço, como se eu projetasse mais uma vez essa rótula aqui, para daí então começar a desenhar o seio. Então o seio, ó, ele inicia, tá vendo? Ó, teria uma segunda altura de rótula, aí eu vou começar a projeção do seio. Então, esse volume de seio também pode ser variado, né? Eu estou indo bem matematicamente, né, proporcional, mas eu poderia exagerar aqui e fazer um seio extremamente siliconado, né, ou volumoso. E aí é uma opção de cada pessoa, tá? A largura da cintura, ela vai ser uma composição ampulheta, né? Então, a largura da cintura, ela vai ser, eu optei, né, em terminar, ó, onde termina a rótula do ombro, é onde começa a cintura. Então, essa largurinha aqui, ok? Então, essa distância, ó, onde acabou a rótula dos ombros. Então, eu vou estudando o que eu estou projetando, né, o que eu estou desenhando, as proporções, e vou escolhendo o que seguir. Então, de repente, se você quiser anotar essas informações do lado, é bacana para que depois você consiga construir em outras vistas também ou em outros movimentos. Então, eu tenho a parte do tronco superior, né? Eu posso ter esse esboço, então, do tronco superior. O tronco inferior, eu já havia escolhido terminar ele um pouco antes da metade, né? Dessa proposta de 12 módulos. Então, eu peguei a metade do módulo que a gente tem aqui como módulo 7, começando a numeração de baixo para cima, como tradicionalmente a gente trabalha, né? Do 0 ao 12. Então, aqui na metade do módulo 7, eu mantive a largura do quadril igual à largura dos ombros. Então, eu peguei essa linha final, né, e mantive essa mesma largurinha aqui, tá? Então, aqui a gente sabe que, tendo essa largura do quadril, eu projetei esse espacinho, né, para a parte da virilha, e aí, tendo uma largura, eu consigo, e sabendo a altura que termina a virilha, a gente consegue projetar os círculos aqui do quadril. Da mesma maneira que a gente tem aqui. Então, tudo que eu estou desenhando nesse cano estilizado são referências desse conhecimento adquirido aqui nesses estudos do corpo tradicional, tá? Aqui a gente pode perceber agora, por exemplo, que nós teríamos, né, 13 centímetros ainda para brincar com pernas e pés. Então, o que normalmente a gente faz? A gente planeja que tenha um tornozelo, e esse tornozelo dela vai manter
a mesma proporção do ombro. Então, o ombro vai se repetir no joelho e também no tornozelo. Isso foi uma escolha minha nessa projeção. Então, é isso que eu quero falar. Nesse estudo tradicional, o tornozelo ele tem 20% menor do que o joelho, né? Sabendo que o joelho tem o mesmo diâmetro do ombro. Então, agora você pode brincar com tudo, mas você precisa saber onde estão essas localizações, ok? Então, aqui, ó, eu deixei um módulo para os pés, né? E aí, eu coloquei o tornozelo aqui em cima. Então, dessa medida, eu optei por ter uma coxa um pouco mais curta do que a perna. Então, aqui, né, eu encostei os tornozelos no Y e eu peguei o centro daqui com o centro lá do círculo do quadril. Eu tô fazendo a lápis porque depois esse traçado coincide com a linha princesa, que eu gosto de fazer de outra cor. Então, aqui a gente pode desenhar o joelho, que tem o mesmo diâmetro, né? Então, ele está apoiado aqui na linha 4. Então, ele tem o mesmo diâmetro. Então, ele está localizado nessa linha reta que eu trouxe. Essa linha reta, gente, é uma sugestão minha, porque fica muito mais fácil você projetar a perna inteira para depois poder brincar com ela nos vários movimentos, mantendo a proporção, ok? Então, agora a gente pode fazer as conexões, né? Então, aqui, eu vou começar lá pela cabecinha. Ó, então, a gente sabe que a orelha, né, dos croquis, por exemplo, elas começam nessa região dos olhos. Então, aqui, ó, fazer a cabeça, outra cabeça, outra parte, outro lado da cabeça. E aí, o rosto, a gente pode fazer um queixinho aqui, meio arredondado, né? Eu mantive aqui a ideia do olho na metade, só que eu dividi em 3 partes, ok? E praticamente encostei o olho aqui na lateral, né? Então, esse olho, ele também tem uma certa influência do meu super ídolo, que é o Ronaldo Fraga, né? Que faz uns olhos, uns croquis bem bizarros, bem diferenciados. Ó, parecem as olheiras, né? Então, a gente pode brincar com todos esses detalhes. A sobrancelha mais pertinha, o nariz eu trouxe entre os olhos, né? A boca bem pequena, ok? Aí nós temos aqui essa linha dos ombros que vão unir lá com o pescoço. Então, o pescoço tradicional, né, a gente sabe que ele termina aqui nessa linha da face. Aqui, se eu fizer isso, fica, né, impossível de movimentar. Então, eu mantive a ideia da distância dentre os olhos e afinei um pouquinho aqui no meio. Ó, ela vinha aqui e afinei. Então, aonde tem a base, né, do pescoço, ó, aqui a clavícula, ela vem de cima do ombro e desce até a linha da metade dos círculos e sobe. Então, é a mesma dinâmica daqui. Só que, lógico, vai ficar com outra proporção nesse croquis, né? Aqui, ó, terminou a rótula, a gente começa o desenho do seio. Acabou a rótula, desenho do seio. Então, mesma brincadeira que a gente tem nesse aqui. Aqui é a largura da cintura, né? A gente faz da largura do seio, vem nessa direção. Pode fazer a curvinha da cintura. Embaixo aqui a gente tem um umbigo, né? Se você quiser, você pode fazer esse círculo aqui, que ele é bem menorzinho. A gente sabe que na metade dessa altura de baixo do círculo a gente tem um umbigo. E aí, da cintura em curva, a gente vai ligar aqui na lateral do quadril. Então, aqui a gente tem esse círculo, ó, marcamos as metades, ok? Então, todas essas referências que nós temos aqui, só que em outra proporção. Então, aqui, ó,
quase reto. É legal a gente exercitar isso à mão livre. Você pode fazer como eu fiz aqui, esboçar lápis, né? De repente até usar régua se você quiser, mas é importante depois passar um nanquim à mão livre para que exercite o teu traço. Aqui, gente, nós vamos fazer essa parte da panturrilha, né? Então, da perna, eu deixei a panturrilha mais ou menos 1/3 de altura, né? A gente tem aqui, ó, a panturrilha, ela fica localizada a 1/4, mais ou menos. Aqui eu deixei mais ou menos 1/3, né, da altura. Então, ao invés de fazer um círculo, a gente pode pegar do joelho, ó, e trabalhar uma oval. Então, as ovais, a gente pode desenhar o corpo todo, né? Então, existe uma técnica de desenho bem bacana que só trabalha com ovais, se quiser pesquisar a respeito. Então, aqui a gente vai brincar com essa perna e vai fazer, ó, do joelho até a panturrilha, dos dois lados. E aqui a gente vai, por fora, trazer quase reto até o tornozelo. E na parte de dentro você pode dar uma entradinha, fazer ela bem fininha. E aí os pés, né? Então lembrando que os pés, eles estão alongados, que a gente tem na base do pé aquele círculo do calcanhar, que ajuda a gente a fazer essa subidinha aqui do dedinho mindinho. E aqui ela ainda vai estar descalça, tá? Então eu tô projetando ela, esse corpinho descalça. Você pode fazer todos os detalhes de dedo ou não, mas eu acho legal, é o meu jeitinho, né, de fazer nesse primeiro estudo para a gente entender o que está na frente e o que está mais atrás nos pés. Então, o que a gente percebeu em relação aos braços, né? A gente tem em relação aos braços a altura da cintura e eles devem acompanhar, né, o cotovelo está próximo à região de cintura, o pulso terminar na região do quadril e as pernas próximos aqui à metade das pernas, né? Então, eu vou manter essa proporção, mas agora não é mais regra, a gente pode experimentar, deslocar o cotovelo para cima e tal. Um detalhe que eu acho bem importante só é que a mão, ela realmente termine próximo à metade da perna, tá? Por quê? Senão a gente corre o risco de fazer uma leitura desse corpo com alguma anomalia ou infantilizar ou não ficar legal, né? Então, existem algumas proporções, assim como a ideia da altura dos olhos, né, próxima à metade do teu rosto. E se você observar, ó, aqui todos os rostos, eu tentei manter essa regra, né, de que ele tá na metade, ó. Eu brinquei com os formatos, estilizei, mas eu mantive na altura, porque é o adulto, né, lembrando que eu tô trabalhando com traçado adulto, tá? Que mais? O que eu tava falando do braço? Então, eu poderia, assim como eu fiz a perna, né, a coxa um pouco menor que a perna, eu poderia também fazer isso com o braço, né? Então, a gente pode brincar com isso. Eu vou subir uma rótula aqui, então. A rótula do cotovelo, eu vou fazer ela realmente um pouco menor, tá? A gente sabe que, ó, na região do bico do seio é onde a gente tem aquela marquinha do bíceps, né? É pequenininha, é magrinho, mas dá pra brincar. E aí vai ficar com o braço bem alongado, terminando aqui nessa região do quadril. É importante deixar essa mesma distância, tá, gente, em relação ao quadril. E o braço aqui parece uma cenourinha pra mim. E aí a gente tem as mãos, né? Então eu vou terminar, ó, o dedo vai terminar próximo a essa metade. Então, essa altura, né, na metade aqui, eu tenho o primeiro trapézio. Então aqui eu posso brincar, né? Eu sei que aqui na metade eu tenho todos os dedos e aqui o dedão. Então a gente tá
estilizando. Quem já quiser fazer os dedinhos e a sua mão, né, os estudos, fique à vontade. Esse cabelo, a gente pode estar, né, entre o olho e o final aqui da cabeça. A gente pode ter a metade marcada e só fazer aquele Chanel básico, reto, né, vou brincar com ele. Vou fazer um penteado, enfim. E lembrando da brincadeirinha lá da frutinha, né? Ou do círculo dos gominhos que a gente sempre fala. Como eu brinquei com o Fraga, né? Nessa brincadeira dos olhos também, aqui a gente pode fazer uma pupila. Então, dá para simplificar, dá para... Aqui, por exemplo, teve um olho que eu fiz invertido, né? Eu fiz a íris branca e o globo ocular preto, né? Aqui eu fiz uma pupila mais oval, tipo olho de gato, né? Mantive essa olheirinha também do Fraga, mas aqui eu também fiz uns cílios um pouco diferentes, ó, tipo a anteninha de borboleta, assim. Então, dê asas à sua imaginação. Lembrando que quando a gente faz um cabelo, né, eu tenho essa mecha que vem pra frente e isso tudo aqui, ó, entre essa mecha da frente e o pescoço, é o cabelo que tá lá atrás. Esse espaço, gente, ele precisa ser preenchido, porque senão fica muito esquisito. O que não pode faltar, né, é a linha princesa. Então, a linha princesa segue a mesma regra daqui. Então, tem a marcação da onde está o ombro, ó, na metade, esse ponto liga em reta até a metade do seio. Daqui, a gente marca a metade da cintura, né? Desse lado direito, do lado esquerdo. Aqui, da cintura ao centro, ou próximo ao centro do quadril. E aí aqui essa linha que a gente traçou, né, como guia para a perninha, ela também é a linha princesa que vai até lá no pé.